E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje nós vamos aprender a criar esse belo diagrama de Gantt para vocês utilizarem seus planos de ações, principalmente quando tiver como controlador de projetos, em resumo, e vamos aprender passo a passo a desenvolver esse controlador. Então fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Vamos aprender a desenvolver um diagrama de Gantt para vocês aplicar principalmente em seus projetos dentro da sua empresa, e também vamos aprender a fazer um controlador de projetos do zero, igual a esse aqui, onde nós temos aqui as categorias, as ações, as tarefas, por líder e por setor, com data e início previsto. E vamos por fim representar um diagrama de Gantt através de formatação condicional, que representa então o andamento desse projeto. Então fique conosco, vamos iniciar do zero. Como? Vamos dar o início então. Para nós iniciar um projeto, a gente precisa ter em mente o que? Nós vamos criar aqui projeto 2 e vamos iniciar então pelo item. O nosso item vai ser o que? O item principal, o foco desse nosso projeto e as tarefas secundárias daquele projeto, ou seja, várias linhas 1.1, 1.5, e aqui vamos já centralizar aqui, deixar formatado já para o trabalho final ficar igual ou parecido com aquele representado no início dessa aula, onde o nosso item 1 é o nosso título, então o título ele tem que ficar mais destacado que os itens secundários. Em seguida vem então o que? A nossa ação, ou seja, o plano, aquele plano que será o final da nossa tarefa. Então, aqui eu vou chamar aqui de plano de aula, ou seja, vai ser de acordo com a nossa aula. E dentro dessa aula, então, nós vamos criar algumas tarefas para fazer a conclusão desse projeto. Então, dentro da minha tarefa 1, primeiro é o que? Preparar a base de dados dessa aula. Em seguida, nós vamos o que? Definir os prazos acordados. Elaboração de gráficos, apresentação final e divulgação. Em resumo, essas são as tarefas básicas para o meu plano de ação que eu terei no final aqui, que é o meu plano de aula. O meu plano de aula em si é o que? É apresentar essa aula do diagrama de Gantt. Em seguida eu vou botar o responsável. Então, dentro do responsável ele vai ter principalmente um gestor principal desse projeto e os demais colaboradores responsáveis por cada tarefa. Aqui nesse plano eu vou colocar a Studio Excel como responsável dessa tarefa. E aqui então eu vou colocar aqui colaborador 1, colaborador 2, e o colaborador 1 vai ser responsável por 4 tarefas e o colaborador 2 vai apenas definir os prazos. Já venho formatando, então eu formato a célula aqui já para deixar alinhado. E aqui eu vou informar o que? O setor responsável por esse plano. Então, na Studio Excel aqui vai ser o diretor, e aqui vai ser as pessoas, vamos ver aqui, as pessoas responsáveis pelo setor educacional, que são os que vão definir os planos de ação dessa tarefa. Então, já vamos formatar também. E aqui, então, tendo então o item, a ação, o responsável e o setor, nós precisamos dar início previsto e o fim previsto. Diante disso, nós vamos definir aqui que o nosso projeto ele vai se dar início no dia 1º de fevereiro de 2021 e vai finalizar no dia 9 de outubro de 2021. Fazendo isso, eu preciso aqui formatar a minha data já para colocar uma data mais abreviada. Eu gosto de utilizar esse modelo aqui, que ele se encaixa melhor nas células. E aqui dentro eu vou definir o que? Os prazos para cada item, sendo que o início ele é para o dia 1 do 2. Então, vou colocar aqui 1 do 2 de 2021
E eu preciso chegar aqui no dia 9/10 com a tarefa concluída. Então, a minha divulgação final vai ser no dia 9/10. Aqui eu vou definir que para essa atividade eu quero 35 dias para isso. Ao concluir ela, eu vou definir o restante, mas percebam que definir os prazos seria o mais importante. Então, definir os prazos será a minha primeira tarefa e eu terei 15 dias para definir as minhas tarefas. A partir disso, eu já vou poder fazer as minhas outras tarefas. Vejam que eu coloquei aqui 35 dias para preparar a base de dados. Vou colocar mais 30 dias para elaboração de gráficos. Vamos colocar aqui mais 25 dias. E agora eu vou espelhar aqui o resultado como se fosse um juro composto, para ele se replicar automático os demais prazos. Então, aqui eu vou definir que essa tarefa vai ter 60 dias, e aqui no dia 21/7, mais até o final para a divulgação, mais 3 meses. Sendo assim, eu tenho já as minhas datas previstas para o meu projeto, e eu vou representar elas através de um gráfico de Gantt. Para isso eu vou precisar o quê? Vou precisar criar várias colunas aqui adiante com as datas iniciais. Serão elas então 1/1 de 2021. E agora você tem a decisão de que, quando for muitos projetos extensos, o recomendado é você fazer o acompanhamento diário por semana, ou por 2 semanas, por meses, ou até anos, que dificilmente vai acontecer. Nesse meu caso, como o meu projeto ele vai ter em torno de 8 meses, eu vou fazer o meu acompanhamento dele de maneira semanal, ou seja, 7 dias. Então eu vou vir aqui e vou acrescentar mais 7 dias e vou arrastar para o lado aqui até chegar próximo do dia 31/12. 31/12 vai ser a minha data fim. Então, vamos arrastar aqui. Já cheguei na minha data final. E agora eu vou acabar formatando, porque viram que é inviável ter um diagrama tão extenso, né? Então, para fazer isso, eu preciso vir aqui em formatar célula e no meu alinhamento eu vou rotacionar 90 graus e vou novamente abreviar o formato de data para que essa minha data fique mais visual e resumida. Então, percebam que em alguns ele acabou escondendo, mas para a grande maioria a data já apareceu. Então, aqui eu teria a minha representação de datas. Para mim é melhor eu aqui no aumentar a minha coluna, e aqui está então as minhas datas definidas. Sendo assim, o meu cabeçalho ele está praticamente pronto. Então eu vou vir aqui e vou pintar para dar um destaque maior. E agora eu preciso então fazer a representação do meu diagrama. Esse meu diagrama ele vai ser feito através de uma fórmula. Vejam aqui como que eu vou representar essa fórmula. Diminuindo aqui, em primeiro lugar, aqui para ele ficar, pelo menos aparecer dentro da tela principal. Posso diminuir mais um pouco. Vamos colocar aqui com as colunas do tamanho de 1.0. Vejam que todas as minhas colunas estão visíveis na minha tela principal. Então eu vou começar aqui numa fórmula C. Por exemplo, como eu vou representar esse meu diagrama através de uma formatação condicional, eu vou trazer duas resultantes finais. Se o valor está entre o início previsto e o fim previsto, eu vou retornar 1. Caso contrário, 0. Vocês já vão entender o porquê eu preciso fazer essa representação, tá? Então eu vou vir aqui, C, e vou colocar um E. Dentro desse E, eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu quero que o meu início previsto seja maior e igual ao meu primeiro início, e o meu fim previsto ele tem que ser menor e igual ao meu valor aqui. Caso isso aconteça, retorne 1. Caso contrário, retorne 0. Vou dar aqui um Enter. Como estava formatado com data, eu preciso novamente ajustar aqui. E percebo que ele me retornou o valor 0. Então, ou seja, não se aplica nessa condição. E eu preciso então fazer a alça de preenchimento para preencher todas as outras informações.
Da maneira que está agora, eu não conseguirei porque eu preciso ter pelo menos cadeado as informações. Então eu vou colocar o quê? Para o meu E2, ele precisa se movimentar apenas para vertical. E a minha data do cabeçalho para horizontal. Então vamos bloquear aqui as células para que isso fique bloqueado. Então, aqui está. Sendo assim, eu consigo arrastar tanto para baixo quanto para cima e a minha célula acaba bloqueada. Veja que aqui eu acabei invertendo o cadeado. Então vamos refazer. Que quando eu movimento para baixo ou para o lado, ele acabe levando a consideração junto. Aqui ele já acabou bloqueando. Vamos arrastar para o lado para ver se ele também ficou correto. E agora eu posso arrastar até o final. E ele vai me trazer algumas considerações. Ó. Nesse caso ele não trouxe nada como número 1. Provavelmente tem algum sinal invertido aqui. Então vamos refazer o sinal. Então, em vez de ser menor ou igual, é maior e igual. E agora vamos ver o que vai acontecer se ele vai preencher com o número 1 no final. Ó. Veja que agora ele já acabou preenchendo o número 1 dentro do período que ele se aplica. Então o que eu vou fazer aqui? Então, o que eu vou fazer aqui? Tem que pagar? É só buscar? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a seleção de todos os meus dados entre 0, 0 e 1 e eu vou vir aqui na formatação condicional em barras de dados e vou fazer a escolha de alguma dessas cores. Nesse exemplo, eu vou fazer um preenchimento gradual na cor vermelha para ficar um pouco diferente do exemplo inicial. Vou fazer a seleção. E vou vir aqui, ó. Percebam que ele já me preencheu todos os valores 1. Ele preencheu com a barra de dados e valor 0 ele ficou em branco. O que eu farei agora para deixar ele atraente? Então vou vir aqui em gerenciar regras, editar regra e eu vou optar por essa escolha aqui, de mostrar apenas a barra de dados. Então ele vai o que? Ele vai me ocultar os números da célula e vai me representar apenas o intervalo pintado com a minha barra de dados. E assim eu tenho então um diagrama de Gantt bem visual. Eu posso vir aqui e remover as linhas de grade para que ele fique mais atraente. E posso também destacar o título aqui, de repente com um cinza um pouco mais escuro, para que ele fique realmente um controlador de projetos. E por fim, para dar o toque final no nosso plano de ação, eu vou selecionar as minhas subtarefas e vou vir aqui em agrupar. Nessa opção de agrupar, ele é bastante interessante, principalmente quando nós tiver mais de uma tarefa no mesmo local, que ele vai ficar sempre com o destaque principal, com o resumo mensal desse valor, e eu ampliando eu consigo ver o andamento de cada tarefa e qual foi as tarefas programadas durante o período. E sendo assim, essa aula ficou bastante interessante, bastante legal, você consegue aplicar na sua empresa, nos seus projetos pessoais, dentre muitas outras tarefas. Caso eu desejasse espelhar para um segundo item, eu posso vir aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V, e apenas alterar aqui os itens 2.1 e arrastar para baixo. Ó. Vejam que eu tenho aqui vários itens, eu consigo alterar as datas, por exemplo, para que ele vai se atualizando já automático. Como eu fiz os preenchimentos na ordem, né, que um valor dependa do outro mais o período, esses gráficos eles vão se atualizando automaticamente, e isso é bem interessante. Vamos aqui botar para que esse período aqui, em vez de ser 25 dias, ele seja 55 dias, e todos os outros gráficos já vão se ajustando, né? O que eu falei sobre agrupar, veja só como ele representa, ó. Nesse caso aqui, eu tenho dois planos de ações, os dois têm o mesmo fim previsto, eu posso vir aqui e diminuir, por exemplo, e ele já vai se atualizar também, e fica bastante interessante, ó. Ele fica muito visual. E era isso a aula de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e continuar acompanhando
próximos vídeos.